Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, com saúde, espero também que estejam dando conta do recado, porque esses dias têm sido muito complicados, não só para vocês, mas para todo mundo, né? A gente sabe que existe uma demanda a cumprir, né? Vocês como alunos, nós como professores, também como sociedade, atualmente nós temos um papel a cumprir, né? Além de cuidar de nós, cuidar dos outros também. E aí, nós vamos iniciar essa semana com revisão para a prova de vocês. O conteúdo da prova de vocês vai ser conteúdo gramatical, vai ser esse conteúdo aqui, na qual eu vou corrigir a questão. Quando vocês forem acompanhar a correção dessa questão, estejam com um livro em mãos, tá certo? Essa atividade aqui é sobre advérbio, o conteúdo de prova. O outro conteúdo é realismo em Portugal, tá certo? E também os descritores, tá ok? Então vamos lá iniciar. Foi passada a atividade para vocês, tá certo? Só a 2, a 4 e a 5. Então, nós vamos dar início à correção com a leitura. Então, vamos lá. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre as mangueiras. Li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda, e não sabia que minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então, esse poema é um poema do Carlos Drummond de Andrade, certo? Infância. E agora nós vamos ver as questões que estão relacionadas a questão de número 2. Então, vamos lá. Considere os elementos textuais destacados no poema e responda aos itens de A a D. Então, vamos lá. Os advérbios mais verso 6, aqui, e mais no último verso, aqui, exprime a mesma circunstância. Ou seja, tem a mesma classificação? Então, a pergunta é, se essa palavra aqui e essa palavra aqui são as mesmas palavras. Ou seja, ambas exprimem circunstância e, no caso, a mesma classificação. Exemplo, essa é de tempo, essa também é de tempo. Essa é de intensidade, essa também é de intensidade. Será? Então, vamos lá fazer a releitura do verso. Comprida história que não acaba mais. Muito interessante isso. Era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Será que esse mais significa esse mesmo mais? Será que eles têm o mesmo peso no texto em relação à semântica? Eu acho que não. Olhem aqui o último. Era mais bonita. Isso aqui é o quê? Bora lá prestar atenção. No verso 6, mais bonita associa-se ao verbo acaba, ou seja, exprime uma noção de tempo. Quando ele diz assim, comprida história que não acaba mais, ou seja, uma história longa que não teve um tempo determinado para acabar, certo? No último verso, associa-se ao adjetivo bonita e exprime intensidade. Ó, presta atenção. Era mais bonita que a de Robinson Crusoe, ou seja, a história dele era mais bonita do que a história de Robinson Crusoe. Então, exprime uma relação, no caso, de
uma circunstância de intensidade, tá certo? Aí vamos agora aos próximos itens. Deixa eu focar aqui um pouco. Então vamos lá. Sozinho, verso 4. Funciona como adjetivo ou como advérbio de modo? Justifique sua resposta baseando-se na possível flexão, ou seja, variação de forma dessa palavra. Então vamos lá, voltando aqui. Sozinho, verso 4. Sozinho, verso 4. Eu sozinho, menino entre mangueiras. O que acontece? Quando eu digo assim, eu sozinho, menino. Prestem atenção aqui à associação. Será que essa palavra ela não tem flexão? Porque até onde nós sabemos, o advérbio é uma palavra o quê? Invariável, certo? Se advérbio é uma palavra, palavra invariável que se associa ao verbo, acrescentando aos seus sentido de determinada circunstância, tempo, modo, lugar, etc. Será que isso aqui está o sozinho associa-se ao verbo? Eu sozinho, menino. Então é bom analisar melhor, né? Quando eu digo eu sozinho, menino, né? Isso aqui não está associando-se a um verbo. Isso aqui está associando-se a o quê? Como é o nome disso aqui? Substantivo. Então vamos lá na questão. A questão diz o seguinte: sozinho concorda no masculino. Concorda no masculino. Com o gênero do eu lírico, masculino. Se o eu lírico fosse uma mulher, a concordância seria eu sozinha, menina. Portanto, nós temos o quê? Um adjetivo e não um advérbio. Que é uma palavra o quê? Invariável. Tá certo? Continuando. Letra C. A que verbo associa-se a locução adverbial no meio-dia, branco de luz? Verso 7. Voltando aqui. Se quiser focar celular, pronto. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu. A que verbo associa-se à locução adverbial no meio-dia, branco de luz? E que circunstância ela exprime no texto? Bora lá. No meio-dia, branco de luz, associa-se ao verbo que? Chamava. E exprime circunstância de tempo. Quando ele fala meio-dia, está relacionado a tempo, correto? E quando ele diz assim... Pronto, focou. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Certo? Então, esse detalhe aí, essa locução adverbial, está associado ao verbo chamar para o café. No caso, chamar, né? Prosseguir. Letra D. Considere as palavras longes, verso 8, e longe, verso 10, e aponte a diferença de classe gramatical e de sentido entre elas. Longes significa o quê? Substantivo. É uma palavra substantivada, certo? Lá no verso 8, quando ele diz o seguinte: e ninar nos longes da senzala e nunca se esquecer. Então, o que acontece? A primeira palavra, longes, é um substantivo, ou seja, palavra substantivada, que nesse contexto, tempos antigos, que fazem parte de uma... Esse celular tá precisando ir pro mato. De um passado distante.
E longe é um advérbio de lugar, se refere a um lugar, se refere a um espaço físico, certo? Se refere a uma distância. Por isso que é tão importante vocês estudarem isso aqui, ó, para a prova. A classificação geral dos advérbios, certo? Afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo. Lá naquele material da explicação da semana passada, tem mais classificações, certo? É bom vocês darem uma revisada naquele material também. Continuando, finalizamos, agora é a quarta questão. Quarta questão. Os advérbios geralmente se associam ao verbo, acrescentando ao sentido determinadas circunstâncias. Existem, no entanto, advérbios que podem modificar um adjetivo ou o próprio advérbio, né, como foi explicado na aula. O conteúdo de todo enunciado. Porque já que expressa circunstância, gente, o advérbio tem esse poder de conseguir mudar todo um conteúdo, certo? Considerando tais possibilidades, quais são as possibilidades? De que o advérbio, né, ele se associa ao verbo, ele se associa ao próprio advérbio e ele também pode modificar todo um conteúdo, certo? Compare os itens do enunciado e responda aos itens A e D. Então, vamos lá. Evidentemente, a Terra não é curva. A Terra não é evidentemente curva. A Terra não é evidentemente curva. Letra A. Dois desses enunciados têm o mesmo sentido. Quais são eles? Vocês podem perceber, né? A resposta 1 e 3. Evidentemente, a Terra não é curva. E o 3. A Terra não é evidentemente curva. Então, na primeira e na terceira opção aí, nós temos enunciados com o mesmo sentido. Na letra B, nós temos o seguinte. Sem alteração de sentido, que advérbio poderia substituir o advérbio destacado nos dois enunciados que você identificou no item A, ou seja, no primeiro item e no terceiro item. E no outro, que advérbio poderia ser usado? Ou seja, no item 2. Então, vamos lá analisar. Em 1 e 3, obviamente, indiscutivelmente, certamente, nitidamente, visivelmente, perceptivelmente, tem gente que utiliza também claramente, por exemplo, certo? Um exemplo a mais. E em 1 e 3, o advérbio refere-se, no caso é outra pergunta, né? E em 1 e 3, o advérbio refere-se a Terra não é curva. Em 2, refere-se apenas ao adjetivo curva. Então, percebam aqui melhor essa explicação. Ó. Em 1 e 3, o advérbio refere-se a Terra não é curva, certo? Aqui, ó. Aqui, evidentemente, refere-se a Terra não é curva. Já no 2, o evidentemente, certo? Aqui, ó. O evidentemente refere-se apenas ao adjetivo curva, certo? Em que casos o advérbio exprime uma crença, uma opinião do emissor? Nas frases 1 e 3, certo? Porque nós podemos perceber que na 1 e na 3, certo? Evidentemente, a Terra não é curva. A Terra não é evidentemente curva. E no terceiro, a Terra não é evidentemente curva. Podemos perceber, né, no 1 e no 3, que o advérbio, ele exprime, né, a opinião do leitor,
certo? Enquanto no 2 nós não podemos perceber isso, porque no 2 ele diz: a Terra não é evidentemente curva, ou seja, emite uma afirmação, certo? D. Que enunciado faz uma afirmação que não condiz com a realidade? Explique. O 1 e a 3, novamente. Certo? Evidentemente, a Terra, ou obviamente, não é curva. Não condiz com a realidade, porque se sabe que a Terra é curva, certo? Porque se a Terra é redonda, né? Então, logicamente, ela é curva. Então, vamos lá. Em 2, a afirmação condiz com a realidade. A Terra é curva, embora essa característica do planeta não seja facilmente observável. Ok? E por último, quinta questão. Considere no enunciado abaixo as palavras em destaque e identifique a afirmação incorreta. Então vamos lá. Fernanda é indiscutivelmente vaidosa e consumista. Imagine então o que ela não faria para ter um vestido assim, diferente, bonito e tão caro. Então vamos lá. Tá pedindo para vocês marcarem a afirmação incorreta, certo? A afirmação aqui incorreta é a letra A. É: nesse enunciado, assim, exprime a mesma circunstância que em ela age assim, porque é muito vaidosa e consumista. Então vamos lá. Quando ele diz assim, um vestido assim, ele dá logo em seguida as características, né? Vestido igual a esse. Aí fala lá que o vestido é isso, é aquilo e tal, e tal, e tal. E quando ela diz age assim, é o modo, a maneira, né? Como a criatura age. Então, são distintas circunstâncias. Não são as mesmas circunstâncias, tá certo? Então, por isso, esta afirmação aqui, letra E, é falsa, tá ok?